E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. Estamos aqui para falar de mais uma aula, tá? Mais uma vez a gente vai falar de atualidade e vamos comentar um pouco, né, sobre esse pano de fundo, que é algo que você pode relacionar com qualquer tema que apareça aí de 2008 para cá, ou até mesmo de 2001 para cá. Isso vai ser um certo pano de fundo para você ir encaixando, né? Por exemplo, se você fosse conversar sobre alguma coisa na década de 70 e você não situa isso, né, dentro da Guerra Fria, muito provavelmente você está perdendo peso de argumentação, né? Você deixou de colocar o que estava ao redor influenciando, né, tendo forças ali para desencadear os eventos. E o que a gente vai falar vai ser um pouco sobre a guerra comercial China e Estados Unidos e a Huawei, né, o lugar da Huawei, da tecnologia 5G nessa história toda, beleza? Então, estamos aqui dentro de atualidades. O que acontece? Quem acompanha o jornal, os noticiários internacionais, né, tá vendo que há uma guerra, e não é uma guerra escondida, é uma guerra declarada, né? O Xi Jinping fala disso, o Trump fala muito mais do que o Xi Jinping sobre isso, que é a guerra comercial China e Estados Unidos. E o que desencadeia essa guerra, né? Isso é uma coisa interessante da gente entender, porque a Guerra Fria, bem, para o Putin a Guerra Fria não terminou, né? Uma vez perguntaram para o Putin o que ele achava dessa nova Guerra Fria que estava surgindo. Aliás, isso é bom você ficar esperto, porque esse é um termo que tem sido utilizado com muita frequência, tá? A nova Guerra Fria. Então, você tem que saber do que se trata, inclusive você pode usar esse termo porque ele já é corrente nos meios de comunicação por aí. Bem, perguntaram para o Putin, né, sobre essa nova Guerra Fria, ele olhou e falou, mas a Guerra Fria acabou? Eu não sabia, né? Claro que era provocação, mas o que ele quer dizer com isso, né? Se a gente olha para a Guerra Fria pura e simplesmente por um aspecto ideológico, tem o capitalismo e o socialismo, a gente só entende os aspectos ideológicos. Então a gente chega a uma conclusão, que aliás foi uma conclusão até parecida com a do Fukuyama, né, para falar do fim da história. Coitado do Fukuyama, vai pagar o preço de ter falado isso eternamente, mas ele fala, olha, acabou o socialismo, né, acabou essa ideologia socialista, queda da União Soviética, queda do Muro de Berlim, beleza, são experiências esporádicas que permanecem, pontuais e espalhadas. Então, chegamos ao fim da história. O capitalismo é o modelo, né? Pronto. A democracia liberal é o modelo político a ser seguido e agora a gente não tem mais de discutir ideologia, a gente tem que ficar falando sobre gestão. Claro que o Fukuyama vai quebrar a língua, né? Estamos falando de ideologia hoje em dia, né? Como não se falava há algumas décadas, né? Sobre ideologias políticas, filosofias políticas, forma de se compreender. Mas se a gente olha para a Guerra Fria, não vendo apenas o conflito ideológico, mas vendo um conflito geopolítico, né? De grupos e estados-nação, o fato de ter mudado a ideologia da União Soviética, ter se transformado Rússia, não faz com que o jogo geopolítico que envolve, né, carvão, que envolve tecnologia, né, lembra da Guerra nas Estrelas, lá na Guerra Fria? Que envolve tecnologia, que envolve transporte, que envolve petróleo, então, que esse tipo de tema esteja ultrapassado. O fato da União Soviética ter ter acabado o regime socialista na Rússia, não fez com que o petróleo no Oriente Médio tivesse acabado e que a Rússia tivesse uma posição, né, nesse tabuleiro aí. E até mesmo a China. A China é um caso curioso, porque quando a gente olha para a China, na década de 80, a China tinha um papel na economia internacional muito parecido com o que o Brasil tinha na década de 80. E é claro que eu não vou fazer o sadismo aqui da gente comparar a influência da China no mercado internacional do Brasil hoje, né? É muito distante. E o que acontece nesse meio tempo, né? A gente teve o fim da União Soviética, uma reorganização, né, geopolítica, o petróleo sendo fundamental e a China, né, vai passar por reformas internas que não vale a pena a gente esmiuçar muito, mas a China vai aplicar aquilo que é o tal do pragmatismo responsável, né, durante esses períodos, 80 e 90, que é planejar, né, ter uma economia planejada pelo Estado em determinado município pequeno, em áreas pequenas, aí as empresas privadas vão participando e
em dando certo essas experiências, né? E olha, vamos encontrar a fábrica aqui, um bairro de moradores ali, o transporte assim, comércio aqui, vai organizando. E se essas experiências forem dando certo, se esse planejamento for bem sucedido, você amplia de um lugar menor para uma experiência cada vez maior. Então a China conseguiu, investindo pesado no seu parque industrial, tem uma capacidade de mão de obra estupenda, né? Estupenda, é um território muito grande e se industrializou muito. Se industrializou muito. Um papel também importante, né, nesse processo de crescimento da China é o fato dela não ter concordado exatamente, né, não ter participado, isso os presidentes americanos reclamaram muito, Clinton reclamou, Obama reclamou, todos reclamaram, tal, que era a China não aceitar muito as regras de direitos autorais dos Estados Unidos. Né? A China chegou a fazer uma Disney lá, que isso, esse Mickey aí? Não, isso aí é um, na verdade não é um rato, isso é um gato. Se você olhar bem, ele é um gato. Vejam um documentário, tá no YouTube, para quem quiser ver, um documentário muito interessante sobre isso, já é mais antigo, mas é muito esclarecedor. É um documentário chamado RIP, R-I-P, Manifesto Remix. Tá lá, para quem quiser ver, ele termina inclusive no Brasil, então tem uma situação curiosa sobre isso, sobre direitos autorais, propriedade intelectual. Então, de fato, quando a China se recusa a aceitar as regras de propriedade intelectual que os Estados Unidos tentavam internacionalizar, ela tem uma argumentação e ela fez uma flexão curiosa. A partir de 1890, 1900 e tal, já começa a surgir na Europa uma ideia de que por que eu preciso exatamente dominar os países, né? A gente tinha o processo de unificação, de partilha da África, de colonização da África e da Ásia, e vai surgindo já na Europa um pensamento alternativo de, olha, ir lá ocupar militarmente um país, mandar um monte de gente para lá, fazer estrutura lá e tal, talvez não seja sequer necessário. Se a gente consegue garantir a propriedade intelectual, né, olha, esse produto aqui é meu, ele está patenteado por mim, eu não preciso dominar, eu coloco uma fábrica lá, aí o direito de patente vai fazer com que isso retorne aos donos do capital onde isso foi pensado. Então, o direito de patente era uma espécie de consolidação de uma determinada situação econômica que a gente tinha na virada do século XIX para o século XX, né, para ela poder se permanecer. Olha, se a gente tem Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, França, esses países na frente desses processos, né, e eles conseguem estabelecer que quem é o dono da propriedade intelectual de alguma coisa é o dono de toda a produção daquela coisa, eles conseguem garantir esse status por muito mais tempo. E a China, como não aceitou isso, começou a fazer uma indústria própria, até durante muito tempo, né? Ficou conhecida como uma indústria de baixa qualidade, coisas falsificadas e tal, coisas muito baratinhas para serem distribuídas a preços módicos, mais produtos que são completamente frágeis, que vão estragar, não vale a pena, qualidade precária. Não dá mais para falar isso. O crescimento econômico da China, a gente já tem, né, a China tem inclusive seus próprios vales do silício, né, então, claro que não com esse nome, a China tem polos de desenvolvimento tecnológico e a gente chegou num ponto importante. A empresa chinesa Huawei, né, ela é a empresa que mais domina a tecnologia 5G. Né? A tecnologia 5G, ela é a internet das coisas. É a internet da sua geladeira, a internet do carro, a internet da câmera fotográfica. Então, imagina, um dia você entrar no carro, o carro tem a internet, ele te dá a internet. E com essa disparada da Huawei, né? É claro que as acusações sobre ela a Huawei, ela não respeita direitos autorais, é um perigo para a segurança, os dados não são seguros e tal. Na verdade, a Huawei são dados bem mais seguros, até porque não tem backdoor os celulares da Huawei, então essa questão da segurança, é claro que isso é uma argumentação geopolítica. Mas por que os Estados Unidos está disposto a ir tão longe, né, em cima disso? Por que não olha perdemos essa, a gente ganhou no 3G, ganhamos no 4G, no 5G a China ganhou, paciência, vamos ganhar na próxima. Porque ficou comprovado, e em especial de 2016 para cá, né, 2016 por causa do processo de Brexit,
ficou muito claro como é que ter o controle das informações é uma arma de poder fundamental. E você não vai entender isso sem lembrar do papel que a Cambridge Analytica, né, ocupou nesse período daí. Cambridge Analytica foi uma empresa, né, eu vou botar até alguns links para vocês lerem notícias sobre isso. A Cambridge Analytica foi uma empresa que partiu de algumas pesquisas feitas em Cambridge, que um pessoal, né, começou a pensar, será que a gente consegue entender o comportamento, o perfil de personalidade das pessoas a partir de como elas se colocam nas redes sociais, o que ela curte, o que ela não curte, o que ela compartilha, quais sites ela frequenta e por aí vai. Estruturaram lá 4 eixos de análise comportamental, então saber se a pessoa ela é muito convencida das suas ideias ou se ela está disposta a mudar, qual é o tipo de ideia que ela está afiliada. Conseguem fazer esse mapeamento, pensam nisso e pensam, olha, isso aqui foi só com dados de redes sociais. Se a gente conseguir mais dados, se a gente conseguisse, por exemplo, os dados bancários, os dados de cartão de crédito, então, tudo aquilo que faz parte do Big Data. O que é o Big Data? Big Data é todos os vestígios que você deixa da internet. Então, a partir desse momento que você tem esse controle desses dados, você consegue fazer uma apuração muito mais precisa, né? E eles pensaram em vender isso para os produtos. Então, por exemplo, como é que funcionaria esse negócio da Big Data? Você não sabe, mas o seu celular sabe quantas vezes por dia, né, você pega o seu celular e faz isso aqui, ó, olha para ele e guarda. Ele sabe quantas vezes por dia, né, e quais momentos você pega o celular, olha para ele e, em vez de guardar, desbloqueia. Ele sabe para qual aplicativo você vai primeiro. Ele sabe quando você está passando lá a sua timeline, né? Ele sabe qual notícia você deu uma paradinha e qual notícia você não parou, né? Qual notícia você seguiu. Ele consegue ter esse nível de informações, né? Fora as escutas, né? Se você for mexendo no seu menuzinho do Google, se for Android no seu aparelho, então, se você for mexer naquele menuzinho do Google, você vai ver uma série de gravações que ele faz, que o celular faz durante o dia do que você está falando ali. Alguns, né, já devem ter passado por experiência, com certeza já passaram, que alguns repararam e outros não. Mas você fala muito sobre o assunto e de repente esse assunto brota no Instagram para você em forma de venda. A ideia era essa. Se a gente consegue ter esse apanhado de dados, depurar esses dados, a gente consegue fazer um marketing, né, muito mais preciso. Só que se eu consigo fazer um marketing para produtos muito mais precisos, é evidente que eu também consigo fazer um marketing para política. Isso acabou gerando o Brexit, isso acabou gerando, né, o Trump, né, com propagandas muito específicas. Muita gente olhava o Trump e falava, pô, o cara fala uma coisa hoje, amanhã ele fala uma coisa completamente diferente, louca, depois ele volta e tal. Sim, as falas dele estavam completamente orientadas sobre essas informações de Big Data. Olha, se você... Veja, na eleição do Trump, o pessoal descobriu que quem tinha interesse em comprar determinado carro tinha maior tendência a votar em Trump. E aí, desde que ouvissem determinadas palavras-chave, segurança, isso e aquilo. Então, você conseguia produzir materiais específicos para essas pessoas com essas palavras. Então, isso foi um fenômeno, né, no Facebook. O Mark Zuckerberg, todo mundo viu, teve que dar muitas satisfações, né, no Congresso americano sobre o uso de dados. Isso é uma questão que essas redes sociais estão tendo que lidar com elas. Qual é o limite ético da venda de dados de uma pessoa? Não, ela concordou, tá. Então, qual é o limite ético disso e quais são as implicações políticas? E se dá para colocar quem opera, quem vende os dados de Big Data para as pessoas como alguém cúmplice das consequências políticas e eleitorais desses processos. Então, veja, o domínio de informações hoje, ele se torna decisivo, né? Decisivo e absolutamente instrumentalizável para a política e para a economia. E agora imagina a quantidade de dados numa internet 5G, na internet das coisas, o controle desse fluxo de dados. Então, uma vez que a China domine isso, né, ela de fato está dominando, né, uma tecnologia importante e é a Huawei. A Huawei, ela tem relações com o governo chinês que são relações diferentes daquelas empresas, né? Vamos ser muito ingênuos agora, tá? Dose pesada de ingenuidade em mim e vamos pensar. É uma relação um pouco diferente do que Google e Apple e tal têm com o governo americano. É claro que, por que eu botei ingenuidade? Qualquer um que conheça a história do Snowden, da Google e tal, da NSA, vai saber que não é bem assim que a banda toca, né? Mas, bem, essa questão vale um confronto, essa questão vale um conflito. E mais, a China
foi além. A China apresentou a sua proposta, né, da nova Rota da Seda, que é um empreendimento espetacular, magnânimo, nababesco, faraônico. É enorme a ideia de reeditar uma rota, né, comercial, ligando ali os mares pacíficos da China, atravessando a China, vindo por cima do Tibete, indo lá na Europa, e eles vão fazendo acordos, conectando, né, essas rotas de comércio, e nesses acordos, quem participar da nova Rota da Seda vai receber vultuosos investimentos, vai estar dentro de uma rede de comércio importante. Veja, com a nova Rota da Seda você consegue chegar na China de trem saindo da Inglaterra, com ela sendo realizado. E os países vão entrando, a Itália entrou recentemente, então vão entrando, vão receber muitos aportes de investimento, né? Tanto empresas que vão se estabelecendo ao redor dessa Rota da Seda, investimentos para construir, compra de minérios de ferro para poder fazer as estradas, ou seja, a quantidade de negócios que são possíveis serem realizados só para a construção e a estruturação dessa rota já é enorme. Depois delas construídas, então, mais ainda. E a China está falando, olha, vamos investir e aí vocês vão adotando o 5G da Huawei, né, e tal. Veja, é uma guerra comercial que vale muito. Por outro lado, né, onde é que os americanos poderiam atacar os chineses e onde eles atacam? Qual é a maior fragilidade da China hoje? Né? A maior fragilidade da China é a quantidade de gente que eles têm. E a quantidade de bicho. É muita gente para alimentar e muito gado para criar. Então, e muita indústria para girar também. A China precisa muito de comida e muito de petróleo. Então é por isso que tem uma geopolítica estranha, né, acontecendo em países que são produtores de petróleo e países que são produtores de alimento e que vendem para a China. Né? E é claro que o Brasil está nesse meio. Né? Já teve uma reunião agora, reunião dos RICS. Não teve mais os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, né? Virou Rússia, Índia, China e África do Sul. O Brasil saiu, né? O Brasil, aí a gente tem o governo brasileiro falando, estamos alinhados ao governo Trump e tal. Ou seja, a gente tem uma situação global que está tensionando, né, novamente a criar lados. Né? A gente tem dois polos exercendo poder gravitacional sobre esses países e tal, e trazendo para si. Só que um perigo que está colocado ali, isso é uma coisa que também alerta demais os americanos, é que eles sempre souberam que o grande perigo era um grupo, uma articulação, um bloco econômico, né, que fosse euroasiático, que ali está o centro das coisas, né, então, na Eurásia, Por isso a União Soviética também era muito preocupante. E hoje a gente tem boas relações sendo articuladas entre Rússia, China e Irã. Rússia, China e Irã. Isso é um triângulo importante dessa Eurásia, né? E aí você coloca a Turquia aí no meio, né, se aproximando cada vez mais do Putin, né, com o Erdogan. Então a gente tem, de fato, um novo bloco sendo criado ali nessa Eurásia, que os americanos estão pela primeira vez tendo que correr atrás, que alguém desenvolveu a tecnologia antes dessa posição nova, e isso leva, de fato, a uma mudança política global. Não dá para a gente entender as coisas que estão acontecendo na Europa, na América do Sul e tal, como puramente ideológicas, sem entendê-las como geopolítica. Essa é a diferença entre fazer uma abordagem um pouco mais séria e fazer uma abordagem de fórum de internet. Então, veja, no Brasil foi combatida a esquerda, assim como na Venezuela. Então, veja, foi mesmo, tá? O Maduro tá balança, mas não cai lá, vamos ver. Agora, a Bolívia tem um governo de esquerda ali que veio na posse do governo brasileiro e tal, que é anti-esquerdista, até não poder mais e tal, veio na posse do governo brasileiro, é um país da ALBA, né, da Alternativa Bolivariana para as Américas, tida como inimiga desse grupo e tal, seja de Trump ou Bolsonaro, e a Bolívia, você não vai ver ninguém falando da Bolívia, a Bolívia é bem aceita, o Evo Morales não é alvo de nenhum tipo de ataque e tal. Pode ser porque os bolivianos são muito simpáticos e tal, e o projeto da Bolívia, né, do Estado multinacional boliviano e tal, seduza muito, ou pode ser que a Bolívia não tenha petróleo, né? Que a Bolívia não tenha pré-sal. Também pode ser uma outra alternativa, né? Pode ser que a Bolívia não incomode muito porque é um país pequeno, ou pode ser que não incomode muito porque não tem soja e petróleo vendendo para chinês. Também pode ser, né? São hipóteses a serem levantadas aqui. Então é isso, né? É isso que eu estou convidando vocês a fazerem. Entender essa guerra comercial global que a gente tem aqui, né, envolvendo esses países, e
sempre sabendo que isso está acontecendo, tentar pegar os eventos, né, que vão acontecendo, seja no Brasil, na América do Norte, Sul, Europa, África, ver os elementos que vão acontecendo e tentar ligar os pontos, né? Tentar ligar a esse pano de fundo, até porque sem fazê-lo a gente não está conseguindo dar um peso, né? Não está conseguindo dar substância à observação das coisas que estão diante de nós nos jornais e tal, beleza? Só dar a palhinha sobre isso mesmo, só explicar mais ou menos a história disso, saber falar do que está acontecendo, explicar essa questão da Huawei, dos comportamentos, né, como que as tecnologias de comunicação afetam os comportamentos econômicos e políticos, para você conseguir escrever textos, né, que se dão dentro desse período de forma mais contundente, beleza? Então, um abração para você, bom trabalho, boa canetada aí, até a próxima!